Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Leonardo da Vinci, o homem que enxergava o invisível. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Falar de Leonardo da Vinci não é apenas contar a história de um homem, é abrir um portal para uma mente que parecia operar séculos à frente do seu tempo. Ele não foi apenas pintor, não foi apenas cientista, não foi apenas inventor. Ele foi talvez a expressão mais pura do que o ser humano pode se tornar quando a curiosidade não conhece limites. Enquanto a maioria das pessoas vivia dentro das regras da realidade, Leonardo questionava a própria estrutura dela. O nascimento de um gênio fora do padrão. Leonardo nasceu em 1452, na pequena vila de Vinci, na Itália, filho ilegítimo, algo que naquela época poderia limitar qualquer destino. Ele não teve acesso à educação formal clássica como os outros intelectuais, e aqui começa a primeira quebra de padrão. Enquanto muitos eram moldados por sistemas rígidos, Leonardo foi moldado pela liberdade. Sem currículo fixo, sem doutrinação acadêmica, ele desenvolveu algo raro, um pensamento independente. Ainda jovem, foi aprendiz no ateliê de Andrea del Verrocchio em Florença, um dos maiores centros culturais da época. Dizem que ao pintar um anjo em uma das obras de seu mestre, Leonardo fez com tanta perfeição que Verrocchio teria abandonado a pintura. Pode ser mito, mas como toda boa lenda, carregava uma verdade simbólica. O aluno superou o mestre. A mente que não se contentava. Leonardo não aceitava respostas prontas. Ele queria ver, queria entender, queria dissecar a realidade, literalmente. Ele estudou anatomia humana em segredo, abrindo cadáveres para entender músculos, ossos e órgãos. Séculos antes da medicina moderna, seus desenhos já eram absurdamente precisos, mas isso era só o começo. Ele também projetou máquinas voadoras antes mesmo dos aviões existirem, tanques de guerra, pontes móveis, sistemas hidráulicos avançados, tudo isso sem tecnologia moderna, sem computador, sem laboratório, apenas com a mente, papel e obsessão. As obras que desafiam o tempo. Se existe um símbolo de sua genialidade artística, ele está em obras como Mona Lisa, A Última Ceia, O Homem Vitruviano. Mas o que torna essas obras lendárias não é apenas a beleza, é a técnica. Leonardo dominava algo chamado esfumato, uma técnica que cria transições suaves entre luz e sombra, rostos que parecem vivos, olhares que seguem você, emoções que atravessam séculos. A Mona Lisa, por exemplo, não sorri apenas, ela provoca, ela desafia, ela parece saber algo que você não sabe, e talvez isso seja o reflexo da mente do próprio Leonardo. O homem à frente do tempo. Nem tudo foi glória. Leonardo era conhecido por não terminar muitos projetos. Sua mente corria mais rápido do que suas mãos conseguiam acompanhar. Ele se interessava por tudo ao mesmo tempo. Isso gerou críticas, mas aqui existe uma reflexão poderosa. O mundo valoriza quem termina, mas a genialidade muitas vezes nasce em quem explora. Ele também escrevia ao contrário, da direita para a esquerda. Uma forma de criptografia? Talvez, ou apenas uma mente que operava diferente do padrão. As lições de um gênio que o mundo ainda está tentando entender. Agora, chegamos ao ponto mais importante. Conhecimento sem aplicação é apenas curiosidade. Leonardo não viveu para ser admirado, mas nós podemos aprender com ele e viver melhor. Leonardo da Vinci não buscava respostas, ele perseguia mistérios. Há uma diferença brutal entre essas duas coisas. Dizem que ele passava horas observando algo que para qualquer outro parecia banal. O movimento da água batendo contra uma pedra, o voo irregular de um pássaro, a forma como a luz atravessava uma janela empoeirada. Não era distração, era investigação silenciosa. Em certos momentos, sua curiosidade assumia formas quase poéticas.
Ele comprava pássaros presos em gaiolas, não por desejo de possuí-los, mas para libertá-los. Para muitos, um gesto simples. Para ele, um experimento vivo sobre liberdade, movimento e natureza. E talvez até sobre o próprio espírito humano. E essa é a chave que poucos entendem. Leonardo não separava o mundo em categorias. Para ele, tudo estava conectado. Um pássaro não era apenas um animal, era um enigma aerodinâmico. A água não era apenas um elemento, era matemática em movimento. O corpo humano não era apenas carne, era uma arquitetura perfeita. Ele carregava cadernos para todos os lados, escrevia, desenhava, anotava tudo. Mas o mais curioso é que grande parte desses estudos nunca foi publicada. Ficaram escondidos, como se fossem sementes lançadas ao futuro. E de certa forma, era mesmo. Séculos depois, engenheiros, cientistas e artistas começaram a perceber algo inquietante. Muitas ideias que pareciam modernas já estavam ali, rabiscadas pelas mãos de Leonardo. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. O mundo não limita a genialidade, o tempo é que demora para alcançá-la. Sua mente funcionava como um arquivo vivo. Ele possuía uma memória visual impressionante, capaz de registrar detalhes com uma precisão quase sobrenatural. E como se isso não bastasse, era ambidestro, desenhava com a mão enquanto escrevia com a outra, como se seu pensamento fluísse em duas direções ao mesmo tempo. Mas talvez o traço mais extraordinário não estivesse na habilidade, e sim na percepção. Leonardo via padrões onde ninguém mais via. Enquanto muitos olhavam para o caos, ele enxergava estrutura. Enquanto outros viam o comum, ele encontrava significado. E aqui está a lição que atravessa séculos, intacta e poderosa. A curiosidade não é apenas sobre querer saber mais, é sobre treinar o olhar para enxergar o que está oculto. Hoje, vivemos cercados por respostas prontas. Tudo é rápido, imediato, mastigado, mas isso cobra um preço silencioso. Perdemos a capacidade de explorar. Leonardo nos ensina o oposto. Ele nos lembra que as maiores descobertas não nascem da pressa, mas da contemplação. Não surgem de certezas, mas de perguntas bem feitas. E talvez, no fim das contas, o verdadeiro poder da curiosidade seja este: transformar o mundo inteiro em um campo de aprendizado. Porque quando você aprende a observar como ele observava, até o mais simples dos detalhes deixa de ser comum e passa a ser extraordinário. Além de uma única identidade, Leonardo nunca aceitou ser definido por uma única palavra. Enquanto muitos buscavam um título, pintor, engenheiro, pensador, ele parecia escapar de todos eles ao mesmo tempo, não por rebeldia, mas por natureza. Havia nele uma inquietação silenciosa, uma recusa em se acomodar dentro de limites impostos. Ele não via sentido em escolher um único caminho quando o mundo oferecia infinitos. Em um dia, projetava mecanismos complexos. No outro, mergulhava em estudos sobre proporção e beleza. Depois, estava ali, desenhando rostos, investigando expressões humanas com uma profundidade quase desconcertante. Mas o mais impressionante não é que ele fazia muitas coisas, é que ele conectava todas elas. Para Leonardo, conhecimento não era dividido, era um fluxo contínuo. E isso destrói uma das maiores ilusões modernas, a ideia de que você precisa escolher apenas um destino. Ele nos mostra que o verdadeiro domínio não está na limitação, mas na expansão, porque quanto mais áreas você compreende, mais amplo se torna o seu olhar sobre a realidade, e um olhar amplo é uma arma poderosa. Onde a arte encontra a razão. Existe um ponto raro onde emoção e lógica deixam de ser opostos e passam a trabalhar juntos. Leonardo habitava exatamente esse ponto. Ele não pintava apenas com inspiração, pintava com entendimento. Cada sombra, cada luz, cada proporção carregava uma base racional profunda. Ao mesmo tempo, nenhuma equação era fria em suas mãos. Tudo ganhava vida. Ele compreendia algo que muitos ignoram até hoje. A razão sem sensibilidade é vazia, e a emoção sem estrutura é caótica. A força está na união. E essa talvez seja uma das lições
mais negligenciadas da nossa era. Vivemos em extremos. Ou nos tornamos excessivamente técnicos ou excessivamente emocionais. Leonardo nos convida a um caminho mais difícil e muito mais poderoso: o equilíbrio consciente. A calma dos que constrói o eterno. Há algo quase provocador na forma como Leonardo lidava com o tempo. Ele não corria, não produzia para cumprir prazos, não criava para agradar expectativas imediatas. Ele trabalhava como se estivesse conversando com a eternidade. Se uma ideia não estava madura, ele esperava. Se algo não atingia o nível que imaginava, ele refinava e refinava de novo. Hoje, isso seria visto como improdutividade, mas observe com atenção. Aquilo que é feito com pressa envelhece rápido. Aquilo que é feito com profundidade atravessa séculos. Leonardo não buscava velocidade, ele buscava permanência, e talvez seja isso que separa o comum dos extraordinários. O olhar que decifra o mundo. Enquanto muitos vivem reagindo ao mundo, Leonardo estudava o mundo, mas não de forma superficial. Ele mergulhava, observava padrões na água, na natureza, no corpo humano, nas formas, nas sombras. Tudo era linguagem, tudo era código, e pouco a pouco ele foi desenvolvendo algo raro, a capacidade de ler a realidade. Esse tipo de visão não nasce do acaso, ela é construída, exige tempo, atenção e, acima de tudo, presença. Porque a verdade é simples, embora desconfortável. A maioria das pessoas não vê, apenas olha. E Leonardo via. Um homem que ainda caminha entre nós. Quando Leonardo da Vinci morreu, em 1519, o mundo perdeu um homem, mas ganhou um eco que nunca mais se calou. Suas ideias não morreram com ele, se espalharam, esperaram e voltaram em outros tempos, em outras mãos. Muitas de suas visões só foram compreendidas séculos depois, como se ele tivesse escrito mensagens para um futuro que ainda não existia. E isso nos confronta com uma verdade poderosa. Algumas mentes não pertencem ao presente, elas são sementes do que ainda está por vir. Reflexão final. Se Leonardo estivesse vivo hoje, ele não estaria buscando aprovação. Estaria explorando, testando, errando sem medo, criando sem permissão. E talvez em silêncio, ele olhasse para você, não com julgamento, mas com curiosidade, e fizesse uma pergunta simples: você está realmente explorando o potencial da sua mente ou apenas repetindo o que já foi feito? Porque no fim, o mundo não precisa de mais pessoas ocupadas. Precisa de pessoas que enxerguem. Até a próxima, Olimpianos!